Gente, então, boa tarde, né? Boa tarde a todos. Valorizando aqueles que chegaram aqui a pé, que hoje eu dei valor àquele que sobe essa ladeira a pé. Meu carro patinou ali, eu tive que dar ré, deixar lá embaixo e subir a pé. Então, aprendi duas coisas hoje. A valorizar aquele que vem a pé em dia de chuva a essa casa espírita, e aprendi definitivamente que eu não tenho mais 30 anos. Foi com muita dificuldade que eu subi aqui. Então, não vou reclamar de nada. Até o próprio Divaldo já não reclama da vida dele, né? Ele acha que chegou aos 90 com um mérito assim, divino, porque ele não acreditava em momento algum que iria chegar aos 80 anos de idade. Ele não acreditava que ia chegar aos 80. Então, 90 para ele é uma felicidade. Ele teve com a gente agora, né, há pouco tempo, né? Aquela semana, aquela cruzada espírita, né, fazendo palestra em tudo que é lugar, e comentou com as pessoas que estavam ali sobre isso que eu acabei de falar. Ele não esperava chegar aos 80. Ele, certa vez, quando estava pertinho de completar os 80 anos, ele fez 80 anos em 2007, né? 2007. Então, ele recebeu, em 2006, mais ou menos, um convite para fazer uma palestra lá no interior do Paraná, onde a Casa Espírita ia completar 100 anos, ia ter um evento maravilhoso, e ele foi um daqueles palestrantes, né, que revitalizaram a casa, deu energia para que a nova direção chegasse, desse força, né, para o movimento espírita da localidade. E o convite era para 2019, por aí, e ele não acreditava que ia chegar lá, né? Aí, certa vez, não sei se vocês conhecem essa história, ele contando, é imperdível, né? O Divaldo contando não dá para aguentar de tanto rir. Ele, certa vez, porque ele todo dia, às 9 horas da manhã, ele recebe mensagem de Joana de Ângeles. É tipo aquele culto de Eurípides das 9 horas, que todas as casas de Eurípides fazem o culto das 9 horas, porque Eurípides introduziu o culto das 9 horas todo dia lá no Colégio Allan Kardec, lá em Sacramento. Então, o Chico recomendava que fizéssemos, e o Divaldo faz. Todo dia, 9 horas, quando ele está lá em Salvador, né, recebe lá a mensagem de Joana, depois ele vai para o computador digitalizar, e nisso que ele recebeu, a Joana ficou... Entre receber a mensagem e ir para o computador, a Joana ficou vários minutos olhando para ele. Aí ele disse, eu vou desencarnar. Ela está me convidando, eu vou desencarnar. Isso antes de fazer os 80 anos. Aí aconteceu mais uma vez esse fenômeno, ela ficando olhando. Aí ele aproveitou, pegou aquela cartinha do Paraná e disse assim, Joana, eu recebi um convite para 2018, né, fazer uma palestra em 2019, né, 2008, era 2007, né, que ele fez os 80 anos. Recebi uma carta para 2008 fazer uma palestra. Você acha que eu devo aceitar? Ela falou, eu acho que sim. Ele, oba, vou viver mais um pouquinho. Porque o Divaldo é esperto, ele não é bobo, não. Eu vou viver mais um pouquinho. Alguns dias depois, semanas depois, ele recebe um outro convite numa sociedade espírita lá da Europa, lá na Espanha, para a mesma coisa, fazer uma palestra numa casa que ele fundou, que ele ajudou a fundar. Só que era 2013. 2013 eu não vou chegar não, mas já que a Joana está ali, eu vou perguntar. Joana, eu aceito ou não aceito? Aceita sim. Aí, opa, vou viver até 2013, comemorando, né? Aí, recentemente, ele recebeu outro convite, lá na Europa, para 2025. Para 2025. E ele deu aquela, né? João sem braço, né? Aí, Joana, 2025, o que é que você acha? Aí o Joana olha para ele, vamos ter que orar muito. Então, eu estou nessa faixa aí também, viu, pessoal? Tem que orar muito para mim, que depois dessa subida aí... eu não estou mais aguentando, não, cara. Então, orem por mim, por favor, também, porque o negócio está feio. Tá? Mas o Divaldo é o que eu digo lá na casa de Eurípides, né, com a garotada da mocidade. O Divaldo é o Silvio Santos da doutrina espírita. Parece que não desencarna, né? Mas vai desencarnar. O Divaldo já está se preparando para isso, né? Divaldo e Joana
Tem um acordo aí, que eu já comentei aqui certa vez, né? Como foi aquele acordo de Emmanuel com o Chico. Quando um desencarnasse, o outro ia chegar. Então, Joana tem um acordo desse com o Divaldo. Assim que o Divaldo desencarnar, Joana já programou a sua reencarnação e estará aqui conosco. É um momento de regeneração, né? Não só ela, mas Emmanuel está presente. André Luiz já está programando a sua volta. Então vai ser um século, ou um milênio, né? Podemos dizer assim, de muitas luzes. Muitos espíritos estarão aqui nos ajudando a confirmar, né, que a Terra seja definitivamente um planeta de regeneração e que o Brasil seja também coração do mundo, pátria do Evangelho. Por isso esses espíritos estão chegando aí e vai realmente revolucionar o nosso planeta no campo da ética, da moral, dos valores. Então, tudo isso de ruim que está acontecendo aí é necessário para higienizar o planeta, para revelar realmente quem é do bem, quem é do mal. Separar o joio do trigo, para que os espíritos que aí estão chegando, com novos valores para com a sociedade, possam tomar lugar. Aqueles que estão se retirando e que eu não sei se irão reencarnar aqui na Terra, devido à dificuldade no campo da moral que esses espíritos levam consigo. Praticamente foi dada uma última chance e não souberam aproveitar. Espíritos endividados, desde a época da velha Europa, da Alta Idade Média, envolvidos com essa politicagem que a gente vê, eles já faziam isso lá na Europa. E tentaram, foi dado a última oportunidade deles permanecerem aqui e perderam a chance. Perderam a chance. Bom, o nosso tema, como a Maria nos falou aí, em relação à ação dos espíritos nos fenômenos da natureza. Coisa que sempre chamou a atenção de Kardec devido à mitologia dos velhos séculos passados, com os elfos, com os gnomos, fadas, né? Será que tem alguma verdade nisso aí? Porque tem aquele ditado, né? Onde a fumaça tem fogo. Mas será que tem alguma coisa de verdade com esses espíritos relacionados a uma grandeza, vamos dizer assim, espiritual muito pequena, muito ligada à matéria, os elementais, né? Muito ligada à matéria, aos fenômenos da natureza? Será que eles comandam isso? Aí eu me lembrei que eu tinha lido, ou já tinha feito um estudo há muito tempo, em março de eu não estava nesse ano, 1859, mas na Revista Espírita de março de 1859, até poderia estar, né, gente, com outro nome, mas eu tenho certeza que não, porque essa é a minha primeira encarnação como espírita, com certeza, né? Com certeza. E até certa vez eu revelei isso aqui, né? Mas na Revista Espírita de março de 1859, Kardec descreve um espírito naquelas reuniões, né, da Sociedade Espírita, onde a ciência espírita estava sendo formatada, por isso as evocações eram permitidas. Hoje não cabe mais, né, fazer evocação em casa espírita. Tanto isso é verdade que nós já estamos na terceira fase da doutrina espírita, que é de arregaçar as mangas e colocar em prática o Evangelho de Jesus. Essa é a fase da doutrina espírita. Já chega de filosofia, chega de experiências, de materializações. Isso aí, quem está ainda ligado a isso, está simplesmente 130, 140 anos atrasado no tempo e na história da doutrina. Então, isso já passou. Os fenômenos foram comprovados, a ciência positivista até concordou, porque os positivistas só davam ok se as experiências fossem proporcionais àquilo que o discurso científico dizia. Se fizesse a experiência e não desse certo, os positivistas, olha, isso aí é balela.
Então, Kardec, no mundo positivista, lá na França, com aqueles doutores das academias, e até aqui no Brasil também, gente. A primeira leva de diretores da FEB, recém-inaugurada, até o final do mandato de Bezerra de Menezes, em 1900, o segundo mandato de Bezerra como presidente da FEB, lá na Avenida Passos, era basicamente de positivistas. Ele conviveu com isso aí. Então, as experiências eram necessárias, as materializações luminosas, né? Os fenômenos de evocação. Então, todo o livro Céu e Inferno, todo o livro de Céu e Inferno de Kardec foi feito assim. O espírito chegava, era convidado a se apresentar, dava o seu testemunho, quem era aqui na Terra, como ele está vivendo na pátria espiritual. Então, todo o livro Céu e Inferno foi escrito assim, num leque de espíritos de toda a ordem, onde nós encontramos espíritos ainda brutalizados pela matéria, espíritos ainda maléficos, podemos dizer assim, lá do umbral, até espíritos mais puros. E você, lendo o livro dos Espíritos, você se encaixa ali, você se vê ali, você se identifica em algum momento com algum espírito. Opa, esse aqui sou eu. E aí a gente pode ter uma ideia do que acontece no plano espiritual. Quando aqueles espíritos, como nós, ainda envolvidos com a matéria, com o ódio, com a vingança, com o egoísmo, com a inveja, como é que acontece quando a gente ainda chega lá? Então, Kardec ficava curioso sobre isso e tinha que fazer perguntas, e na Revista Espírita desse mês de março de 1859, ele recebe, então, a convite dos médios lá da Sociedade de Paris, Espírita de Paris, a Société, como se falava na época, um espírito ainda ligado à vegetação, ligado a, vamos dizer assim, ao desenvolvimento, por ser talvez aquele cuidador do reino vegetal, dos vegetais, das plantas. Isso está em março de 1859, Revista Espírita. E aí ele diz como é que era o mundo desses espíritos não muito desenvolvidos, né? Mas esse era um espírito especial, porque ele poderia descrever, e descreveu, como era o trabalho naquela seara. Porque os espíritos chamados mais primitivos, né? Esses que trabalham realmente até mesmo no subterrâneo da Terra, que nós vamos falar daqui a pouco, né? Envolvidos na atmosfera terrestre, na preparação das chuvas e das nuvens, isso acontece também. E Kardec fala aqui, no Livro dos Espíritos, a partir da questão 536, 536. Ele tece comentário sobre isso. E também dos elementais, que é um tema bem esotérico, né? Os elementais, fadas, gnomos. Isso é um tema bem esotérico, mas que Kardec vai resgatar por causa dos mitos, né? Claro que é uma alegoria. Os espíritos, Kardec chega a perguntar, esse negócio de mitologia aí, das fadas, dos doentes, isso tem algo a ver com a verdade? E está longe, os espíritos dizem, está longe de ser verdadeiro. Está muito longe, longe de ser verdadeiro. Mas com o tempo, vocês irão aprender a verdade que tem por trás disso. Mas tem muita história, né? Muita história, porque ainda somos crianças espirituais e ainda precisamos dessas histórias para enriquecer, vamos dizer assim, as nossas ideias, tentar explicar aquilo que a gente não sabe explicar. Então, os nossos ancestrais, lá de trás, inventaram esses mitos aí, que não tem muito a ver com a verdade, quase nada. Mas quando chega na Revista Espírita e um espírito começa a dizer que ele está envolvido com o reino vegetal, ele abraça o reino vegetal como um verdadeiro trabalhador, um cuidador do desenvolvimento do reino vegetal, que é uma das fases de evolução do espírito, não esqueçam. Leon Denis que afirma, né? Mineral, a gente evolui do mineral, passando para o vegetal, para o animal, para chegar ao reino hominal, que nós estamos agora. Então, a passagem. Então, é um ser vivo, a planta é um ser vivo.
Então tem alguma coisa ali, né? Como é que a gente pode explicar isso? Tem pessoas que ajudam, administram aquilo. Como é que isso acontece? Então, Kardec então fica espantado, né? Poxa, então tem alguma verdade em relação a isso? E aí Kardec é Kardec, né? Kardec é Kardec. Aí imediatamente ele chama o espírito de São Luís, que era o mentor espiritual da Sociedade Espírita de Paris, São Luís. E de vez em quando está aqui, no Evangelho, no Livro dos Espíritos. Aí ele chama São Luís e diz, olha, o Espírito chegou aqui e falou isso. E falou assim, com o tempo, São Luís respondendo, com o tempo, isso está lá na Revista Espírita, com o tempo vocês entenderão melhor sobre isso. Então, quando chegar o tempo certo, essas coisas vão chegar. Aliás, já está chegando muita coisa nova, que por enquanto não devemos nos empolgar, porque é nessa hora que coloca as inverdades ali, na mistura verdadeiro e falso, e confunde a nossa mente. Está chegando muita coisa nova, vai continuar chegando, porque Kardec tinha falado, né? Nada disso é definitivo. Isso está lá em Obras Póstumas. Nada disso é definitivo. Os 5 livros, o Pentateuco. Muita coisa nova ainda vai chegar, conforme o nosso merecimento moral. Muitas descobertas, invenções, vai chegar. E já está chegando, né? Coisas que a gente nunca imaginaria, já existe, e vai chegar coisas muito melhores, conforme o nosso merecimento moral. Inclusive a cura de doenças kármicas, como a AIDS e o câncer, que ainda é necessário que existe para a nossa filtragem perispiritual. Então, nunca teve nesse final de século, início de século XXI, tantos casos de câncer, e nós temos pelo menos um em nossa família, cada um aqui deve lembrar, ou de um amigo próximo do trabalho, um vizinho, um ente querido. Nunca tivemos tantos casos como esse, exatamente para preparar o espírito para filtrar e limpar, entre aspas, a linguagem é minha, tá? Limpar esse perispírito para poder continuar a retornar à Terra e dar a sua contribuição para a evolução do planeta. Daí essa quantidade enorme de casos que nós temos aí. Mas a cura, no momento certo, vai chegar. Vai chegar. Como aconteceu da hanseníase, da lepra. Quem poderia imaginar, na Idade Média, que haveria cura para a lepra? A hanseníase hoje tem cura, tem até vacina. Então, com o merecimento, todas essas doenças chegarão. Então, muita coisa vai chegar, muita informação, muita novidade, né, complementando a obra basilar da doutrina, pedra angular da doutrina espírita, que são o Pentateuco, os 5 livros de Kardec. Isso é a base da doutrina. Isso nós nunca poderemos fugir. A base está aí. Mas as verdades vão chegar. E teremos que ter calma, receber a notícia, introjetar a notícia, pensar, meditar, refletir, guardar para a gente. Guardar para a gente. E no momento certo tudo vai ser explicado. Esse é o momento que nós estamos atravessando. E no caso da ação dos espíritos, Kardec já na 536, ele faz a seguinte pergunta: são devidos às causas fortuitas ou, ao contrário, têm todos um fim providencial os grandes fenômenos da natureza, os que se consideram como perturbação dos elementos, tempestades, terremotos, maremotos, tsunamis, essas grandes manifestações do globo terrestre, que, segundo lá nas leis morais, né, aqui mesmo no Livro dos Espíritos, nas leis morais, quando nós estudamos as leis morais, tem uma que se chama a lei da destruição. É uma das 12 leis morais que tem lá, lei da destruição. Poxa, lei da destruição, o que significa isso? Ela está intimamente ligada com o progresso, com a lei da evolução.
Muitas vezes, determinadas partes, áreas, cidades da Terra precisam ser completamente higienizadas para que ali se possa dar continuidade à evolução do planeta e retirar aqueles espíritos que ainda lá estão contaminando aquela região do planeta e impedindo a evolução daquela região. Foi assim que Manuel Filomeno de Miranda descreve os motivos que levaram a acontecer aquele tsunami lá na Oceania, no início do século XXI, que dizimou milhares e milhares de espíritos encarnados. O que acontecia naquele momento, naquele paraíso asiático, ali, naquele paraíso sexual, ali era o ponto de encontro dos europeus, dos nórdicos, os países nórdicos, para fazerem verdadeiras férias sexuais, inclusive com crianças. Segundo os amigos espirituais, a ambientação daquele núcleo, daquele pedaço do continente, a vibração era tão poluída, tão densa e enegrecida, que a espiritualidade não conseguia penetrar ali para ajudar. Então, já com alguma antecedência, que nada na natureza é feita de forma imediata, né? Tudo com muita antecedência, com planejamento divino, aquela parte do planeta teve que ser dizimado daquela maneira que vocês viram pela televisão. Higienizaram aquela área. Os espíritos que ali estavam, ninguém desencarnou por acaso. Tem gente que veio lá da Europa, teve gente que veio da América do Norte, Canadá, Noruega, Finlândia, os países nórdicos. Ninguém que estava ali estava por acaso. Só sobreviveu quem não tinha nada com essa história. Fizeram uma verdadeira higienização espiritual. Eu tenho colegas da faculdade que foram fazer lá um evento, teve um encontro acadêmico lá. Eles disseram, olha, parece outro mundo, que eles já foram lá antes, conheciam aquilo. Parece que eu estava em outro mundo. O ar mais leve, revolucionou-se o ensino da educação, escolas para todos de ótima qualidade, segurança. As pessoas que estão lá hoje confiam uma nas outras, se respeitam. Então, aquele mundo de quase 20 anos atrás desapareceu. Lei da destruição. Foi necessária 2 grandes guerras mundiais, principalmente a segunda, para que países como Japão, Alemanha, até a própria França, tivesse um salto na sua qualidade de vida. Precisaram passar por aquelas dificuldades. Coisas que só o mundo espiritual sabe explicar. E por trás disso, tem uma equipe de espíritos trabalhando para isso. Sob, claro, a supervisão de Jesus, governador do planeta. E nos seres chamados pequeninos, os terremotos, por que acontece? Por que vitima? Ora, a Terra nós sabemos que ainda está em formatação. Os terremotos vão existir ainda, furacões vão acontecer, e com a ajuda do homem, né, também as coisas ficam até mais complicadas, porque o homem destruindo a natureza devolve de maneira direta, como se fosse a lei de Newton, lei de ação e reação, aquilo que o homem faz contra a natureza devolve. Mas eu me lembro sobre esses entes, né? São espíritos, mas não na condição de espíritos hominais, esses elementais. Existe uma certa verdade aí, sim, porque uma vez a minha mãe sempre frequentou o Centro Leon Denis, né? Eu ia para o Eurípides, ela achava que ela morava na Praça Seca,
Então ela achava que era mais fácil pegar aquele ônibus e ir para Bento Ribeiro do que ir até pegar 2 ônibus. Na época tinha que pegar 2 ônibus, ou um só, que demorava, que era o Colônia, né? Madureira, Colônia, demorava 1 hora. Ir para Marechal Hermes, Bento Ribeiro, estava na casa do Altivo lá. E ela era uma simpatia pelo Altivo e tal, então ela gostava de ir lá. E eu me lembro que foi naquela década de 80 que teve aquela chuva que inundou tudo. Não foi aquela da década de 90, mais recente, não. Na década de 80, foi um temporal absurdo que inundou tudo aqui no Rio de Janeiro, né? Foi um temporal, eu não me lembro o ano exato, né? Mas foi na década de 80. E a minha mãe estava naquela reunião das 5 horas, lá do Leon Denis. De repente, faltava ainda 10 minutos, mais ou menos, para acabar a reunião, né? O palestrante estava finalizando lá a palestra. Tá quase no finalzinho, o Altivo pediu licença, pediu desculpas, convidou a turma toda para ir embora imediatamente para casa, né, porque estava se aproximando um grande temporal. Aí o pessoal, poxa, mas como é que o Altivo também sabe disso? O Altivo também é meteorologista, já conhece todo mundo espiritual, agora ele também é meteorologista. Aí o pessoal começou a fazer piadinha, né? Aí o Altivo percebeu, né, que o pessoal não estava acreditando muito. Olha, nós vamos para casa, não vai ter a outra reunião, nós vamos suspender, não vai ter reunião, porque vai cair um grande temporal. Quem me disse isso são os amigos espirituais que controlam as tempestades. Olha só. Existe isso, pessoal. E depois que a reunião acabou, ele confidenciou àqueles que estavam lá perto dele, que tem aquele cara que comanda, né? E esses aí não são elementais, não. Esses não são os elementais ainda, não, que eu vou falar isso, né? Esses não são os elementais, mas são espíritos que, de acordo com a programação divina, vão trazendo a descrição do Altivo foi maravilhosa. É como se eles estivessem vestidos com aquele uniforme de marinheiro da velha Europa, aqueles marinheiros ingleses, né, com aquelas gravatinhas aqui assim, né? É como se fossem aqueles velhos marinheiros ingleses, puxando aqui, empurrando dali, administrando aqui e dali. E ele falou, só tem 10 minutos para ir embora. Aí o pessoal saiu correndo, pegou o ônibus, pegou o carro. Eu sei que ali naquela área alagou e levou quase 2 dias para a água descer naquela área ali. Perto da linha do trem mesmo, paralelo à linha do trem. Qual o nome daquela rua ali? Aquela que vai até Madureira, gente, que passa ali por Marechal Hermes, paralela à linha do trem. Esqueci o nome daquela rua ali. Que vai lá, quase lá do quartel, vai passando por Marechal Hermes, passa por Bento Ribeiro, né? Vai até Madureira ali. Eu esqueci o nome agora. Não, o Intendente é paralela a ela. Tem a linha do trem, aí vem essa rua aqui, né? Que passa em frente à casa Leon Denis. Esqueci o nome, depois eu lembro. Mas aquilo levou 2 dias para a água descer. A água chegou a esse nível da madeirinha aqui em algumas casas, onde tem essa madeirinha da parede, levando tempo para descer, né? Levando tempo. Então eram espíritos que controlavam a tempestade, gente. Isso minha mãe ouviu do Altivo, né? E aqui, lendo aqui, a gente vê que tem realmente alguma coisa racional nisso aí. O Kardec pergunta aqui, deixa eu ver se eu acho que no meu livro estava tudo marcadinho, né? Mas eu não ia voltar essa ladeira para pegar, né? Não ia não. Então vou procurar aqui. Aqui, ó. A produção de certos fenômenos das tempestades, por exemplo, é obra de um só espírito, ou muitos se reúnem, formando grandes massas para produzi-los. Olha aí, rapaz, questão 539 do Livro dos Espíritos. Aí o amigo espiritual respondeu, reúnem-se em massas inumeráveis. E o Divaldo viu aquilo ali, os caras trabalhando lá. O Altivo, o cismo Divaldo. O Altivo viu então aquela nuvem de espíritos trabalhando com aqueles uniformes militares da Inglaterra, lá do século XVIII, século XIX. Impressionante, está aqui. Os espíritos não mentem. E Kardec registrou aqui. Então, Kardec nunca se dá por rogado, né? Então ele pergunta de novo.
os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza operam com conhecimento de causa, usando o livre-arbítrio, ou por efeito de instintivo ou irrefletido impulso. Então, pelo que o Divaldo narrou, o altivo narrou, tem alguém comandando. Tinha um espírito lá comandando aqueles marinheiros ali. E os espíritos aqui dizem o que mais ou menos o altivo falou para a gente. Estabeleçamos uma comparação. Considera essas miríades de animais que pouco a pouco fazem emergir do mar ilhas e arquipélagos. Julgas que não há aí um fim providencial e que essa transformação da superfície do globo não seja necessária à harmonia geral? Entretanto, são animais de ínfima ordem que executam essas obras, provendo as suas necessidades e sem suspeitarem de que são instrumentos de Deus. Pois bem, do mesmo modo, os espíritos mais atrasados, né? Os espíritos mais, então, ainda seres hominais, mas bem atrasados ainda, né? Os espíritos mais atrasados, deixa eu ver aqui, são, aqui, ó, provendo as suas necessidades e sem suspeitar de que são instrumentos de Deus. Pois bem, do mesmo modo, os espíritos mais atrasados oferecem utilidade ao conjunto, enquanto se ensaiam para a vida, antes que tenham plena consciência de seus atos e estejam no gozo pleno do livre-arbítrio, aí já é um homem, um ser hominal pleno, né? Atuam em certos fenômenos de que inconscientemente se constituem os agentes. Primeiramente executam, mais tarde, quando suas inteligências já houverem alcançado um certo desenvolvimento, ordenarão e dirigirão as coisas do mundo material. Então, tem sim alguém comandando, alguém fazendo, e aqueles espíritos mais simples executando a parte mais pesada, como aconteceu na chegada da doutrina espírita, nos fenômenos das mesas girantes, dos raps, das pancadas nas mesas. Quem realizava isso eram os espíritos mais inferiores. Os superiores apenas administravam o fenômeno, orientando o que tinham que fazer. Como se nós estivéssemos numa obra, o engenheiro, o arquiteto planejam, tem um mestre de obras que vai acompanhando com a sua experiência e a peãozada executando, pegando no pesado, fazendo realmente a obra. É assim que acontece no mundo espiritual. E aí eu fui lá no livro Libertação, que eu me lembrava que no livro Libertação de André Luiz também descrevia seres como esses que estavam coordenando fenômenos sísmicos, os terremotos, no solo, na profundeza dos solos. Então, no livro Libertação, o André Luiz questiona quem são esses espíritos, e eles falam exatamente isso. Não são espíritos muito evoluídos, não são ainda completamente do reino nominal, estão na transição, mas que operam através de instintos, como os espíritos falaram aqui também, às vezes sem saber o que ia acontecer lá no final. Eles laboram, mas sem saber o que vai acontecer no final da obra, né? E o espírito de Viana de Carvalho também afirma que é pelo instinto que isso acontece. Talvez por não ter ainda a inteligência, né, completamente desenvolvida, né, não seja ainda um espírito do contexto hominal, como nós conhecemos, com o seu livre-arbítrio em potencial, podemos escolher entre o bem e o mal, ele ainda não tem essa capacidade, ele está no iniciozinho, né? Interessante que os espíritos nunca irão dizer para nós aonde é esse elo de ligação do animal com o hominal,
né? A ciência tenta terrivelmente achar, será que é o macaco? Será que é o golfinho, que é um bicho inteligente, mamífero também? Será que pode ser por aí? A ciência batendo cabeça, mas a espiritualidade não diz não. Então, na realidade, os místicos, né? O pessoal espiritualista, né? De algumas ordens esotéricas, né? Se preocupa em estudar isso, né? Então tem aqueles adesivos no carro de fadinha, né? De gnomos, né? Insinuando que eles estão realmente participando. Pode até ser, mas não sei se é com o nome de gnomo, fadas, duendes, né? São talvez esses espíritos em fase de desenvolvimento, saindo do reino animal para o hominal, em que eles são utilizados para determinados serviços no campo da natureza. Falta, sim, 10 minutos. Então, para fechar aqui o nosso estudo, em que a gente recomenda várias obras da doutrina que falam sobre isso, vários romances que falam sobre isso. Tem vários romances em que os espíritos são ajudados por esses indivíduos chamados duendes, né? Nas profundezas do solo da terra, né? Fugindo, sendo resgatado das legiões, talvez dos purgatórios, né? Das regiões mais complicadas, né? Da profundeza da terra, onde dizem que existe legiões de espíritos ainda voltados para o mal, aquele negócio todo. Aí entra a lenda, entra misticismo, entra folclore, mas tem livro até na doutrina espírita que fala sobre isso. Aliás, minha gente, cuidado, gente, na hora de dar um livro espírita a alguém. Eu sempre aconselho lá na casa ninguém pode passar um livro a outro sem ler antes. Leia antes, veja o que é que você está passando. Porque, gente, não está fácil não. E agora vem mais uma Bienal do Livro, né? Agora, setembro, né? Vai vir mais uma Bienal do Livro. E mais uma vez, como nos últimos 3 anos, mais uma vez, a doutrina espírita vai dar um show, vai vender livro pra caramba. Porque nas últimas 3 bienais, quem mais vendeu livro foi a doutrina espírita. De 5 estandes que mais venderam livros, 3 eram espiritualistas, sendo que desses 3, 2 era da editora Leon Denis e da FEB. Foram os que mais venderam livro. Vão continuar a vender. Muito, mas tem muita coisa que envergonha a pureza doutrinária, pessoal. Que não tem nada a ver com doutrina espírita. Porque descobriu-se que livro espírita vende. Então vamos fazer livro espírita. De preferência com mais de 500 páginas, né? Quanto mais grosso, mais caro fica e mais vende, né? Gente, cuidado com essas armadilhas. Você pode até comprar, porque a doutrina espírita, em momento nenhum, vai te proibir de nada. A doutrina espírita não proíbe nada. Você pode comprar o que quiser, pode ler o que quiser, pode ver o que quiser, mas filtre. Esse é o detalhe. Vamos filtrar. Será que eu posso encomendar esse livro para alguém? Eu sempre, na dúvida, eu sempre dou o Nosso Lar, ou o Livro dos Espíritos, ou o Evangelho, dependendo da situação. Então eu nunca erro, hein? Eu nunca erro. É o Nosso Lar, Livro dos Espíritos ou o Evangelho, dependendo do problema. Eu dou esse livro e nunca errei. Isso eu aprendi desde pequenininho lá no Eurípides, desde a mocidade, pelo João Carlos Cunha, pelo Gilson, pelo Gilberto. Eles sempre me falaram isso. É doutrina espírita, é Kardec, é Chico. Qualquer livro do Chico. Olha, o Chico tem mais de 400 livros. A gente já leu os 400? Então sossega aí, pessoal, vamos ler lá os livros do Chico. Os clássicos que nem são mais editados pela FEB, né? Duvido que todo mundo já leu tudo de Camille Flammarion, Ernesto Bozano, Gustavo Gelei. Tem gente que nem sabe que existem esses caras, né? Então, o Leon Denis, o próprio Leon Denis, a única casa que estuda legal o Leon Denis é a casa Leon Denis, por ser o mentor Leon Denis, né? Faz até eventos anuais, né, encontros de estudos sobre Leon Denis.
Leon Denis, gente, era o substituto virtual de Kardec. Se Kardec falisse, era Leon Denis que ia pegar. E a gente não conhece Leon Denis. Foi Leon Denis que despertou Eurípides Barçanufo, pessoal. Não foi Kardec, não. Foi Leon Denis com o livro Depois da Morte, que é quase igual ao Livro dos Espíritos, só que com outra linguagem, com mais poesia e tal. Vamos ler Leon Denis. Claro que Leon Denis não é um livro fácil de ler. É um livro, né, de cultura, é um livro, como vou dizer assim, é um livro muito hermético, às vezes palavras difíceis. Não é um livro como o Livro dos Espíritos, né? Tem que ler página por página, dar uma paradinha, vou lá no dicionário, volto, aí ler outra página. É um livro de ideias. Então não pode ser lido assim corrido. Tem que dar uma paradinha, refletir, tomar um fôlego, ler de novo. Mas era o substituto de Kardec. Então cuidado, pessoal, vai sair livro pra caramba. Já estou vendo nas redes sociais, né? Várias propagandas. Então, olha, tudo bem, vamos lá, dá uma força, compra, né? A gente sabe que tem autor que é autor, né? Tem outros que a gente não conhece, mas vale a pena a leitura, vamos ler, e só passar adiante aquele que você se sente confortável. Se você achou ali uma, duas ou uma meia dúzia de dúvidas, de inverdades, que podem comprometer a nossa doutrina, ou a obra de Kardec, aí dá uma paradinha, dá uma segurada, não comenta nada com ninguém, guarda para você, né? E assim a gente vai levando. Então, para fechar aqui, Kardec, então, mais uma vez, só para fechar mesmo, ele diz assim, uma perguntinha muito interessante, olha só. Poderá então haver espíritos que habitem o interior da Terra, aqueles que eu falei da manifestação sísmica, que a gente conta lá no livro Libertação, eu não me lembro mais agora o capítulo, porque eu já falei quando eu cheguei aqui que eu não tenho mais 30 anos, então a minha memória está também indo embora, não é só o fôlego, mas a memória também está indo embora. Mas tem um capítulo lá do livro Libertação que ele fala desses seres que ajudam na manifestação sísmica do planeta. E aí, tudo tem a ver com Kardec. Kardec está mais atual do que nunca, gente. Mais atual. Isso é um aspecto do positivismo. Porque o Kardec disse certa vez, se um dia a ciência não acompanhar tudo isso que a gente está falando aqui, se a evolução da ciência não comprovar tudo que a gente escreveu aqui, descartem, joga fora, porque o positivismo jogava pesado. E Kardec fez esse desafio aos positivistas. O dia que a ciência não provar isso, vocês rejeitem. E pelo contrário, cada vez que a ciência avança, ela vai provando tudo, inclusive da área biomédica. Vai provando tudo que Kardec escreveu. Kardec nunca esteve tão atual como está agora. Então poderá haver espíritos que habitem o interior da Terra e presidam aos fenômenos geológicos? Vamos ver o que é que os espíritos responderam muito antes do advento do livro Libertação, que foi na década de 40, né, do século passado. Tais espíritos não habitam positivamente a Terra, presidem aos fenômenos e os dirigem de acordo com as atribuições que têm. Mas que eles estão lá, né? Dia virá em que recebereis, aquilo que a gente comentou, a explicação de todos esses fenômenos e os compreendereis melhor. Dia vai chegar, mas não vai ser nessa Bienal agora não, hein, pessoal? Não vai ser em setembro agora não. Então, cuidado com o que você vai ler lá. Não é agora não. É durante esse processo de regeneração. Esses espíritos vão chegar, vão trazer coisas maravilhosas, vão escrever coisas maravilhosas. A gente não vai ver? Vai, claro que vai. Não vai estar encarnado, né? Mas a gente vai acompanhar isso tudo. Tá bom? O nosso tempo já se esgotou. Muita paz a todos e uma boa Bienal Espírita para todos aí. Muita paz.